Vamos lá, meus amores, vamos continuar. Olhem só, meus amores, vamos falar então sobre os museus, tá certo? O que são os museus, gente? Os museus, eles são instituições que prestam serviço à nossa sociedade, a nós cidadãos. Fazendo o quê? Eles conseguem, através das exposições que eles promovem, nos mostrar coisas, gravuras, fotografias, esculturas, pinturas, arte, tá certo? E cultura de diversas maneiras, tá certo? Essas instituições, elas são instituições sem fins lucrativos, ou seja, não são empresas que promovem o enriquecimento, pois elas são normalmente instituições do município, instituições dos estados ou federais, e por isso elas não arrecadam dinheiro. O dinheiro que muitas vezes as pessoas pagam para entrar em alguns museus, eles servem apenas para manter aquela instituição funcionando, tá bom? E aí, o que que a gente pode ver nos museus? Gente, a gente pode ver inúmeras maravilhas. Olha só, os museus tradicionais, digamos assim, são aqueles museus onde nós podemos observar figuras, esculturas, como essa que a tia colocou aqui para vocês observarem. Olha, essa aqui é uma escultura de Rodin, é um grande escultor, tá certo? Maravilhosa. Ela é enorme, gente. Titia já viu essa escultura no Museu de Arte Moderna lá do Recife. Ela é linda e tem muitos e muitos anos. Esta aqui é a famosa Mona Lisa, tá? Outras aqui, eu não lembro dos nomes, tá bom? Mas são também de grandes pintores do nosso Brasil. Essa aqui é de Tarsila do Amaral, uma grande pintora nossa. Então, e a gente, nos museus, a gente vai lá para conhecer toda essa história maravilhosa dessas pessoas que há muitos e muitos anos atrás conseguiram mostrar para a gente, através da sua arte, não é? Coisas que vivenciaram ou até coisas que modernas, pois eles pintavam muitas coisas modernas e aí as pessoas ficavam sem entender, pois é, que pintura é essa? A gente tenta decifrar aquela arte. E existem os museus também, que são os museus, existe o Museu do Amanhã, gente, vocês sabiam? O Museu do Amanhã, ele é um museu que foi criado com esculturas, com coisas tecnológicas do futuro, coisas que a gente ainda pode ver, quem sabe aí no nosso futuro. Pois é, interessante, não é? Pois é. Existem museus de várias e vários tipos. Existe um museu aí que vocês vão observar, tá certo? Nesse museu não é um museu tradicional. Eu botei um vídeo aí para vocês assistirem, tá certo? E vocês vão fazer uma visita virtual maravilhosa nesse museu. Esse museu fica em São Paulo, tá certo? E é lindo. É um tipo de museu diferente, pois nesse museu as pessoas que vão estar nesse museu vão interagir, ou seja, vão poder mexer, vão poder participar daquelas coisas, de toda aquela arte, de toda aquela cultura, porque vão entrar dentro daquela escultura, gente. Tem esculturas que vocês vão entrar, vocês vão ver como livros gigantes e coisas maravilhosas que tem nesse museu. Pois é, existem museus de várias formas. Agora, nos museus tradicionais, existem algumas regras para quê? Para que eles permaneçam ali com todas aquelas esculturas, com toda aquela cultura e toda aquela arte sendo mostrada, e para que aquelas artes, aquela cultura, aquelas figuras, aqueles quadros, eles não sejam
depredados ou que aquilo ali permaneça daquele mesmo jeito, seja cuidado. Nos museus não é permitido tocar nas esculturas, nas figuras, nas gravuras, nas pinturas, em nada que tem dentro de um museu tradicional. Hoje a gente vai chegar lá e não vai conseguir fazer nada. Vai sim, vai apreciar toda aquela cultura. Existem também os guias de museus, que são aquelas pessoas que vão explicar cada imagem daquela, certo? Vão te explicar, vão dizer o que é que aquela pintura foi feita, quando foi feita, não é? Por quem foi feita. E aí a gente vai adquirindo o quê? Conhecimento e cultura, gente. Isso é muito importante na nossa vida, sabiam? Existem entre as coisas que a gente não pode fazer, que é tocar, a gente também não pode fotografar nenhuma peça do museu. Oh, por que eu não posso levar uma imagem de lá? Porque as fotos, elas emitem uma luz e aquela luz, ela prejudica as imagens, as esculturas, entendeu? E por isso não é permitido fotografar dentro dos museus tradicionais, pelo menos, certo? O que é que a gente também não deve fazer dentro de museu? Barulho. Tem que ter silêncio. A gente pode conversar, mas conversar baixinho, gente. Não pode ser feito barulho ali, sabiam? Porque isso também causa o ruído, também causa danos às esculturas, às pinturas, às gravuras, a todas aquelas peças que estão ali dentro do museu. Então tem que se falar baixinho, tem que se fazer silêncio. Isso. Ai, tia, é tão chato isso. Não, gente, a gente tem que aprender a estar e acompanhar tudo aquilo com a nossa imaginação. A gente tem que aprender a observar para que depois a gente saiba falar sobre tudo aquilo, perceber tudo aquilo, como aquilo é tão lindo, que às vezes a gente fica até sem voz, sem saber o que dizer. Por isso, fazer silêncio dentro do museu é uma coisa simples, porque é tudo tão maravilhoso, gente, que a gente fica sem voz mesmo, sabia? Outra coisa que não se pode fazer dentro do museu é lanchar dentro do museu? Nananina, não, porque não podem cair restos de alimento e fazer com que isso traga o quê? Insetos para aquele lugar que ali de forma alguma pode ter, tá certo? Para não juntar resíduos por ali, tá bom? A gente não pode fazer barulho, a gente não pode fotografar, a gente não pode comer, a gente não pode pegar nas esculturas ou nenhuma gravura ou figura que existe ali. Não é isso? Será que a gente tem alguma coisa a mais que a gente não pode fazer? Tem. Por incrível que pareça, o que eu vou dizer, também não pode levar animais. Oxê, e alguém leva animal no museu? Pois é, gente. Algumas pessoas querem levar animais no museu. Já pensou levar um cachorrinho dentro do museu, o cachorrinho sair correndo, soltar da coleira e sair quebrando e derrubando tudo? Pois é, gente, por isso foi proibido. Então, no museu tradicional não se pode levar animal, tá bom, pessoal? Olha só, gente, tantas coisas que não pode, tia. Existem nos museus tradicionais algumas proibições, mas por que existem essas proibições? Para que a gente possa circular com a maior responsabilidade e segurança para todas aquelas peças que estão sendo expostas lá, tá certo? Olha só, a tia vai ler um pouquinho aqui sobre o que está se falando ali no nosso livro, tá certo? Olha só. Geralmente os visitantes de um museu também não podem tirar fotografia, como a tia já falou, não é? Comer não pode, nada dessas coisas. As regras só valem para os museus tradicionais, como a tia já falou, onde vamos somente para aprender o que está exposto, né? A gente vai aprender sobre a história, sobre a cultura e sobre tantas outras coisas maravilhosas que a gente aprende lá no museu.
Existem ainda alguns museus interativos. O que são museus interativos? São esses, como a tia falou, que vocês podem circular, mexer, andar, conhecer, porque aqueles museus são coisas e têm obras que são para as pessoas e os visitantes poderem circular e se movimentar dentro daquilo ali, interagir, tá certo? São museus interativos. Né? Nesses locais, todo mundo pode experimentar e mexer em tudo. Olha como é legal. Agora que você já sabe como se comportar em um museu, é só ficar atento para as próximas programações. Aí, quando tiverem de férias, quando a gente puder estar saindo, quando os museus forem reabertos, né, nas nossas regiões, a gente vai poder fazer isso, visitar, passear, e é muito legal. Em Recife, existem alguns museus, né? O Museu de Arte Moderna, existe o Museu do Frevo, maravilhoso, lindo, né? Que a gente pode conhecer. O Museu do Homem do Nordeste, que a gente aprende muito sobre a nossa cultura, e tantos outros museus. Mas a gente também tem um museu aqui, sabia, em nossa cidade. E daqui a pouquinho a tia vai falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Meus amores, vamos continuar a nossa aulinha, tá bom? Olha só, gente, como a tia falou, nós estamos falando em museus. Nós vamos ver aí, como a tia já falou também, um passeio virtual em um museu em São Paulo. Não foi isso que a tia falou? Um museu maravilhoso, lindo, interativo, onde vocês vão poder circular por dentro dos museus, tá certo? Mas aí a gente não poderia passar em branco ou deixar de falar sobre o quê? Sobre o nosso museu. Gente, nós temos um museu, o Museu do Mamulengo, aqui em Glória do Goitá. Pois é, gente, olha só, nós somos importantíssimos na cultura do nosso estado e do nosso país. É isso mesmo. Vamos falar um pouquinho do mamulengo, dessa cultura tão bonita? Olha só. O mamulengo, ele foi trazido aqui para o nosso país, porque ele já é uma coisa bem antiga, tá certo? Que era trabalhada pelos franceses, tá certo? E aí, o que aconteceu, gente? No século, aproximadamente no século XVI, quando o Brasil era colônia, foi trazido esses bonecos aqui para serem trabalhados pelos jesuítas, tá certo? Para ensinar os índios o catolicismo, ou seja, a crença, não é? A religiosidade, tá certo? E eles se utilizavam dos bonecos para ensinar de uma melhor maneira que eles acreditavam aos índios que não entendiam pouco a língua portuguesa, não é? O português de Portugal, não é? E por isso eles introduziram esses bonecos, tá certo? Os mamulengos, não é? Que assim recebeu esse nome aqui no Brasil, para que fossem trabalhados. O que são mamulengos? São bonecos feitos de madeira e tecido, porque as roupas deles são feitas de tecido e ele é utilizado, feito um fantoche, que a gente utiliza as mãos, não é? Pronto. Vejam só, vocês entenderam o que é mamulengo, que é uma coisa muito linda, é uma arte muito bonita, não é? Mas agora a gente vai falar um pouquinho, tá certo? Que eu não poderia deixar de falar sobre um homem de grande importância para Glória do Goitá, para Pernambuco, para o nosso Brasil e para o mundo, gente. Pois é, este homem aqui, conhecido, o nome dele se chama José Lopes, mas ele é muito conhecido como Mestre Zé Lopes do Mamulengo. Olha só, esse homem foi de grande e fundamental importância para a nossa região, para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo. Ele levou a arte do mamulengo para muitos lugares e exaltou essa cultura tão linda durante muito tempo para muitos lugares. Ele faz parte aqui de Glória do Goitá. A história dele é muito linda. Ele começou desde criança fazendo seus bonecos, pois a arte
para uma criança que era tímida, pois ele era muito tímido, e ele descobriu que através dos seus bonecos, dos bonecos que ele criava, ele conseguia mostrar tudo aquilo que ele queria falar para as pessoas. Pois é, então a arte dele encantou o mundo inteiro. Ele viajou o mundo com os seus bonecos e depois, sabe, ele resolveu, sabe o quê? Antes disso, antes de ele viajar o mundo, ele estava parado, estava triste, não morava aqui. Ele estava lá em São Paulo, mas ele queria voltar para a terra dele, a terra tão querida, sonhada e amada que era a Glória do Goitá. Ele voltou para aqui e aí sim, ele botou seu sonho em prática e resolveu criar toda a sua companhia, criar todos os outros bonecos que ele nunca tirou do seu coração. Aí sim, ele apresentou o seu mamulengo, a sua arte, a sua cultura e a sua cidade para o mundo, encantando a todos. Ele foi considerado patrimônio histórico de Pernambuco. Pois é, em vida ele foi considerado um patrimônio. O que é isso, patrimônio, tia? É uma coisa muito importante. É alguém que representa o seu país, o seu estado, a sua cidade de maneira exemplar. E foi isso que ele fez, gente. Olha só, ele não está mais aqui entre nós, infelizmente. Mas existe uma pessoa que vocês conhecem e que também faz parte dessa arte do mamulengo que vocês estão vendo aqui, gente. Olha só, quem é essa tia? Vocês estão lembrados? Gente, é tia Cida. Isso mesmo, tia Cida de Artes, olha só. Tia Cida é filha do mestre Zé Lopes e também uma mestre na arte do mamulengo. Ela vai ficar e encantar a todos com a arte que o seu pai deixou. Pois é, gente. Então, olha só que maravilha nós temos aqui. Nós também temos um museu, nós também temos um mestre na arte de encantar com os bonecos, não é? Que deixou e tanto colocou a nossa cidade no topo, no reconhecimento do mundo. Não é legal? Pois é, gente, falando em museu, vocês achavam que aqui não tinha museu? Olha só, quando puder, vocês podem ir lá visitar as obras do mamulengo. É muito linda, não é, gente? Agora, vocês vão ver também uma visita virtual em um museu lá em São Paulo, tá bom? Vamos lá continuar? Olá, pessoal! Hoje estou aqui no Museu da Imaginação. Vem comigo! Olha, bolas! Imagina só! Conseguiu!
enfim, amigo, estou. Aqui a gente tem a sala da parte de unha da vida do pintor Van Gogh, onde a gente compõe alguns saquinhos que tem um cheiro que traz um pouco do que ele sentia no começo da carreira dele como pintor. E a presença do amarelo bem forte, como o preto também, que é um pouco do começo da vida dele, um pouco de tudo. Aqui a gente tem esse quadro do Semeador no Crepúsculo, e é um autorretrato que ele fez. E a gente pode sentir uma grande presença do amarelo, onde traz essa sensação do calor, bem do começo da carreira mesmo. Pessoal, esse é o Van Gogh, eu vou uma maquete desse quadro. Essa é uma pintura e essa é a maquete que eu fiz. Esse é o Van Gogh. Essa é uma pintura. É a mesma, né? Essa é a obra
Olá, meus amores. Então, vamos partir agora para a última atividade de hoje, que é no livro de cidadania, como vocês já viram, entendeu? Agora, vocês gostaram da visita virtual ao museu? Então, não deu uma vontadezinha de partir para São Paulo para conhecer esse museu? Pois é, tia. Eu também fiquei muito impressionada, gostei muito e queria ir lá conhecê-lo. Quem sabe a gente um dia não vai, não é? Pois então, agora vamos começar a fazer as nossas atividades do livro, que será na página 44, tá bom, pessoal? Olha só, depois de todas aquelas informações e orientações sobre o que é museu, a gente vai então começar a nossa atividade pelo primeiro quesito. Responda as perguntas marcando um X. Letra A. Você conhece um museu? Gente, vale o museu da cidade também, tá bom? Sim ou não? O museu pode ser visitado por qualquer pessoa, sim ou não? Letra C. É permitido comer dentro do museu? Então, agora a gente já vai para o segundo quesito. Circule com um lápis de cor vermelho, tá certo? As frases que dizem o que não é permitido realizar no museu. De vermelho, o que não é permitido realizar no museu. Comer no museu, tocar nos objetos no museu, tirar fotografia no museu, levar animais no museu, fazer silêncio no museu. Dessas 5 perguntas, quais delas não é permitido fazer no museu? Existe mais de uma, mais de 2 aí, né? Bem mais. Vamos lá, circulando, prestaram atenção à aula, então vocês vão saber responder isso aí, tá bom, pessoal? Terceiro quesito, vamos lá? Como sabemos, o museu é uma instituição sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e está aberto ao público, de acordo com o seu entendimento, porque as pessoas vão ao museu. O que é que elas querem? O que é que elas buscam lá no museu, hein, gente? Agora, isso é uma resposta pessoal de vocês, tá bom? Vamos para o quarto quesito. Há algo de errado neste desenho. Faça o X no que está de errado. O que é que está acontecendo aí? E tem gente fazendo algo de errado aí nesse museu, não é? Aí vocês marcam um X na imagem que está errada. Vamos passar para o quinto quesito, vamos lá? Escreva 3 regras que devem ser cumpridas em um museu. Gente, quais 3 regras? Não são apenas essas, mas vocês vão colocar aí 3 regras que devem ser cumpridas no museu. Sexto e último quesito. No diagrama abaixo, você encontrará 7 palavras relacionadas a um museu, gente. Olha só, eu vou dizer algumas palavrinhas aqui, tá certo? Pintura, cultura, arte, cuidado, lazer, ciência e história, gente. Pois é, vocês vão procurar essas palavrinhas aí, tá certo, no diagrama, tá bom? Pronto, meus amores, encerramos as nossas aulas de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijos, meus amores. Tchauzinho.